escultura do primeiro premolar superior. Vamos marcar a altura total do dente aqui, que é 38 milímetros, né? Vamos pegar a altura da coroa, que é 1,4, 14 milímetros. E vamos pegar a distância entre vestibular e palatino, que é 1,6, tá? Então, vamos lá, vou colocar aqui bem mais ou menos na região de bossa, né? 1,6. Isso aí, tamanho macro. Então vem aqui, ó, marca aqui e marca aqui. Então beleza, então a partir daqui vamos traçar primeiro a altura da coroa, né? E vamos pegar o nosso desenho que a gente já tem ali em papel, é só transportar para cá, tá? Não precisa ficar fazendo desenho assim direto na cera, porque às vezes ainda não tá, vocês não estão ainda com a habilidade de fazer esse tipo de desenho direto na cera. Seria legal se tivesse. Tá? Beleza? Tá ali o desenho. Pega uma escovinha para mim. E aqui vamos ter então a cúspide vestibular, né? Aqui a cúspide palatina, a gente sabe que ela é um pouquinho mais baixa, beleza? Mas vocês podem até reforçar aqui o desenho, seria legal, bem reforçado assim, para você não perder. E daí não cortar um pouco demais ali, tá? Deixa ali no corte bem certinho no tamanho como tem que ser, certo? Então esse é o desenho que nós temos ali. Bom, então é bem simples, né? Mesma ideia de cortes que a gente tem de todos os outros estudos que a gente tem. É legal, quando a gente tem uma superfície que a gente nota que ela é mais prolongada assim, ó, faz um corte bem geométrico, tá? Para você não errar na inclinação da face. Então, marca ali o corte da inclinação vestibular, marca aqui, né, uma perpendicular, certo? E se quiser marcar aqui na frente também, ó, isso é só técnica, é a orientação que a gente faz para não perder, ó, tá? Marca aqui, então a gente sabe que esse triângulo todo aqui vai sair. Tá fácil. Então, aí você vem de fatia em fatia, vai cortando para se orientar. Não vai querer cortar de uma vez, senão vai quebrar a cera. Vamos lá, certo? A orientação. Nunca passa a marca que você fez. Beleza? Então tá lá. Sempre deixando sobrar um pouquinho o desenho, tá? Vai sobrar ali meio milímetro, 1 milímetro, não tem problema. Quanto mais sobrar, mais você tem margem para tirar um pouquinho mais depois, tá? Então, ó, uma outra coisa que a gente já pode fazer já, a gente vê aqui, ó, que a bossa, então eu defini que a minha bossa é lá no terço cervical, né? Pode até marcar aqui onde está a bossa, no terço cervical. Que é para você não passar essa bossa para cima e nem jogar ela muito para baixo. E a gente vê que a parte retentiva, quando ela vai ali em direção à raiz, ela vai dar, ó, dá uma linha quase que paralela com o bloco. Tem um pouquinho de desvio, né? Então, ó, então não faça uma entrada muito profunda aqui, que senão depois você vai arredondar a bossa, seu dente vai ficar mais estreito, tá?
Então, ó, a gente vê que ele vai aqui assim, ó, deixa sobrar 1 milímetro ali. A linha da altura da coroa transporta para cá numa perpendicular, tá? E daí aprofunda um pouquinho ali até chegar na linha, na marcação ali que a gente já fez o contorno do dente. Então tudo isso é técnica, gente, não tem grandes detalhes, ó, é só cortar e entender que tem que cortar geométrico. Tá? Com calma, olha lá. Tá definido, ó, tá vendo como tá bem geométrico, bem certinho, né? Isso é legal, né? Beleza? Então agora nós vamos fazer a mesma coisa na palatina. Beleza? Então na palatina a gente faz assim. A gente sabe que a bossa do primeiro premolar superior tá ali no terço médio, um pouquinho deslocada para a oclusal. Vamos fazer no terço médio, daí depois, de acordo com o macro modelo que vocês têm, vocês vão definir onde que tá ali a altura, tá? Olha lá. Marcou ali, então ali é a nossa bossa, né? E através da bossa, eu sei que eu posso cortar aqui, então, ó, a convergência que nós temos em direção ao oclusal. Marca lá, marca aqui. Quando o bloquinho é mais largo, daí ele vai passar direto aqui, não vai dar esse triângulo pequenininho. Se o bloquinho for mais largo, vai dar um triângulo maior, mas não tem problema. É importante tirar na dimensão certa, né, na proporção correta. Certo? Então, vai cortar. Deixa sobrar aquele milimetrinho ali, ó. Meio milímetro, 1 milímetro, como vocês acharem melhor. Importante, ó, não ultrapassar a marcação, ó. A marcação tá tudo aqui. E daí vamos lá, na cervical, lá na altura da coroa, vamos marcar o quanto é, vai dar o quê? 1 milímetro, 1,5 milímetro. Não é muita convergência, tá? Essa convergência depois, na hora de terminar o dente, vocês podem aumentar, ó, só que não dá para diminuir, porque se você tiver tirado muito, não tem como você diminuir a convergência, né? Porque isso aqui é escultura regressiva, não é progressiva. Tá? Aí dá uma analisada aqui. Pronto. Olha lá. Vestibular. O corte da minha vestibular tá ali. Da palatina também tá ali. Uma corrigidinha aqui para ficar bonitinho. Pronto. Certo? Beleza? Então, é isso aí. Aí, nós vamos fazer uma pequena depressão aqui na oclusal, que depois nós vamos ter que afundar um pouco mais. Porque se a gente fizer uma depressão já profunda, eu vou estar aqui comendo a minha crista marginal futura, tá? Depois eu vou ter que aprofundar um pouco mais. Mas então, essa convergência que eu faço aqui da oclusal, tá? É a convergência que eu tenho da minha crista marginal. No centro, depois eu vou aprofundar um pouco mais. Certo? Então, assim, é só isso aqui. Beleza? Isso no desenho dental que vocês estão fazendo, você vai identificar. E agora, então, vamos desenhar a nossa face vestibular. Né? A face vestibular, a medida da vestibular é 1,2, tá? Então, desenhando direto aqui, ó, na região da oclusal aqui, ó, áreas de contato, mais ou menos nessa região aqui. Então, o meu maior contorno tá nessa região, beleza? Então, daí aquele desenho que a gente já sabe fazer, estamos enjoados de fazer no papel, que treinamos aí pelo menos uns 30 desenhos de cada dente, né? Então, ó, marcou aqui, convergências em direção à cervical, né? Da face vestibular. E a partir daqui, ó, o centro
vai dar um pouquinho, ó, se aqui é mesial e aqui é distal, tá? Então a gente sabe que o segmento mesial, ele não é tão centralizado, melhor, ele não termina tão centralizado, ele vai um pouquinho para distal, quer dizer, o segmento mesial é um pouco mais alongado, tá? Essa é a única diferença que o primeiro premolar tem dos outros premolares, que os outros premolares, todos eles, têm o segmento mesial da aresta longitudinal mais curto, né? Mais próximo do desenho do canino. O primeiro superior é um pouco mais deslocado, a ponta da cúspide vestibular é um pouquinho para distal. E diferente da cúspide palatina, que a ponta da cúspide palatina vai ser um pouquinho para mesial, né? Então, depois a gente pode desenhar também a face palatina para isso. Ou simplesmente só fazer as convergências que já está resolvido, tá? Muito bem. Então, é esse desenho aqui, ó, que eu vou fazer. Vamos deixar ele mais evidente aqui, tá? Para a gente poder recortar. Vocês podem já inserir aqui, ó, que a distal é um pouco mais convergente e mais arredondado, né? E a mesial um pouco mais plana, menos arredondado aqui o ângulo. Bom, tudo aí vocês vão fazendo e vão colocando os detalhes, certo? Então, a gente pode, vamos cortar, como a gente sabe que a lingual vai ser mais estreita e vai ter convergência em direção lingual, então vamos cortar já paralelo, né? Fazendo aqui os cortes perpendiculares, né? Posso fazer, ó, vamos fazer paralelo, corte perpendicular aqui. Depois, na lingual, vou colocar a ponta da minha cúspide mais para mesial. Mas, a princípio, vamos fazer assim, tá? Coloca aqui o centro, tá? E daí, a partir daqui, eu vou fazer um corte, assim, ó. Sempre a gente vai tirar triângulos, né? Ó lá. Marca aqui, é para não, né? Ó, então, ó, essa parte toda aqui vai fora, tá? Então, eu venho tirando por aqui, por aqui. Sempre marca o limite do seu corte, porque se você não marcar, você acaba desgastando muito. Tá? E sempre perpendicular de um lado ao outro, tá? Você tem um corte bem geométrico. Olha lá. Entenderam? Ficou assim. Orientado por essa linha perpendicular que eu marquei. Vamos para outra face, é a mesma coisa. Tá marcado aqui, ó, marco, ponho meu estilete aqui até onde ele termina. Corta aqui, perpendicular. Então, vou tirar esse triângulo todo fora. Beleza? E sempre deixa ponta, tá? Ponta. Não deixa ali uma forma geométrica sem ponta, tá? Daí eu vou até dar mais um capricho aqui naquele corte que ficou faltando um pouquinho para definir legalzinho aquela ponta ali. Pronto, corrigir. Ó, então ficou uma pirâmide, ó. Um plano, um plano, um plano, um plano, um plano, outro plano, né? Bom, então definir pontas, né? Ápices. Então agora vou fazer o corte da convergência em direção à cervical. Eu vou marcar aqui, vou marcar aqui. Posso traçar uma linha perpendicular para me orientar, uma linha perpendicular para me orientar, tá? Por enquanto, tudo paralelo. Todas as linhas que eu estou cortando são todas paralelas, tá? Marco a linha de colo e tiro uma fatia, certo? Marco de novo a linha de colo até chegar no limite da minha marcação de convergência
e corto nessa direção. Tá? Sempre marca lá embaixo, que senão na hora que você vai ele pode quebrar e quebrar errado. Então, ó, falta pouco agora para tirar. Então, lá embaixo já chegou no limite. Então, eu vou ter o cuidado de me orientar pela linha perpendicular que eu coloquei aqui para cortar somente o que é necessário. Olha lá, certo? Só o que é necessário. Vou então agora para a face distal, marco lá, tiro uma fatia. Então, esses são os primeiros passos, né? Os passos de maior contorno das faces, né? A partir daí. Pronto. Então, ó, quando tá tudo geométrico, meu desenho continua aparecendo, eu tô nos limites, né? Ó, não passei, não extrapolei o meu corte, né? Então tá aqui, certo? Esse é o momento da gente pegar um instrumental e daí colocar os detalhes do maior contorno, né? Então, se eu vou aqui, olhando por proximal, então aqui ele tá bem agudo, né? Bem geométrico. Então, eu posso suavizar isso daqui, para deixar ele arredondado, né? Na vestibular, deixar ele arredondado também aqui na palatina. De colocar aqui minha área de contato para poder visualizar que essa área de contato ela tem que descer um pouquinho mais para proximal. Olha lá, arredondei, tá vendo? Beleza? E na distal é um pouquinho mais baixo, a gente sabe, a gente já leu, já estudou, sabemos que é assim, certo? Bom, então os contornos estão inseridos, tá? Muito bem, só que daí, ó, eu tenho um desenho vestibular correto, né? Um pouquinho maior aqui, mas tudo bem. Ó, vestibular, um proximal correto, ó lá. Bossa na cervical, bossa no terço médio. Só que olhando por palatina, tá com o mesmo tamanho da vestibular. A gente sabe que não é assim. A palatina ele é um pouco mais estreito, mas eu consigo visualizar tudo isso daí. E daí quando eu olho então por oclusal, eu vejo que as faces proximais, ó, estão paralelas, tá? E elas, no primeiro premolar, a face proximal não é paralela. A gente sabe que na palatina, ela é mais estreita, como todos os dentes, com exceção do primeiro molar superior, todas as palatinas ou linguais são mais estreitas, né? Por causa da curvatura do arco e tal, né? Então, no primeiro premolar, particularmente, a gente sabe que a face distal converge mais do que a mesial. A mesial é mais ou menos reta, né? E a face distal tem bastante convergência. Então, essas convergências a gente já pode colocar agora. Só assim, eu vou fazer uma pequena correção aqui, ó, que tá um pouco maior, né? Aqui, ó, a face lingual palatina, né? Vamos já fazer essa pequena correção aqui para daí não tá. Pronto, agora tá bem paralelo, tá? Então, ó, nesse momento a gente vai marcar aonde que são, a partir da ponta das cúspides, as linhas de maior contorno, né? De maior contorno do dente, ó. Desce pela cúspide e vai até lá embaixo. Da ponta da cúspide, desce até lá. Ó, da ponta da cúspide, desce até lá. A cúspide palatina, essa tá na posição certa, porque eu desenhei pelo meu desenho. A palatina, ela tá centralizada, não pode. Então, eu tenho que colocar a ponta da minha cúspide palatina mais para mesial. Então, o que que eu faço para colocar lá para cá? Eu faço a primeira alteração. Eu vou colocar essa parte aqui, ó, assim. Então, desloquei a ponta da cúspide palatina. Vou corrigir aqui, né? Então, ó, quando eu olho aqui, o que que aconteceu? A minha linha de maior contorno que vem da vestibular, ela é reta. Isso vai ser o que meu? Vai ser a minha crista, melhor, a minha aresta transversal, tá?
E daí ela desvia para mesial, para cúspide mesial. Então, ó, isso aqui a gente tem que fazer. Vem para cá e daí vem para mesial. Beleza? No vídeo tá saindo bem legal isso aí para vocês poderem identificar. Olha lá. Aqui, vem para cá. Então, ó, cúspide um pouco deslocada. E daí a ponta da cúspide palatina um pouco para mesial. E daí eu desço aqui a minha orientação da linha maior contorno. Daí desce pela mesial também. Maior contorno aqui. Aqui, por distal, eu sei que existe convergência. Então, eu já faço antes uma convergência que vai daqui até o colo, né? E daí, eu vou, então, essa convergência da face inteira, tá? Daí, a partir daqui, eu vou descer, então, a linha que vem pra cá. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, olhando por oclusal, a gente nota, tá? Tá vindo pra cá, esse tá reto, esse tá vindo pra cá. Bom, agora ficou fácil. Depois que eu fiz todas as convergências das faces, são todas bem localizadas, então eu vou, então, cortar esse possível retentivo para localizar a minha linha equatorial. Beleza? Então, eu sei que a minha linha equatorial, ela passa pelas proximais no nível de oclusal, né? E desce para a bossa na vestibular, né? Sobe de novo para proximal no nível da oclusal, né? Desce um pouquinho para terço médio e daí depois volta de novo para nível de oclusal. Lembram disso, né? Caiu na prova. Então, olha lá. Eu traço uma linha no meu maior contorno distal, uma linha no maior contorno vestibular, que está lá na bossa, uma linha no maior contorno mesial, que está lá na oclusal, e uma linha maior contorno palatino, que está no terço médio. Então, ó, quando eu traço linha que cruza com outra linha, surgem pontos, né? Aqui esse ponto, eu vou então unir com esse daqui para então localizar a minha equatorial. E daí eu tiro aquele triângulo que vem da ponta da cúspide até onde eu fiz o corte da equatorial. Então, olha lá. Na hora que eu faço esse corte, que é a maior dúvida, né? Eu corto aqui, eu não posso passar da linha de maior contorno vestibular e não posso passar da linha de maior contorno que sai da cúspide em direção à mesial. Olha lá, terminou. Terminou aqui, ó, minha linha continua lá, eu deixo sobrando para depois poder arredondar. Na vestibular também, ó, tá? Bem claro, né? E daí, ó, para entender melhor sobre o corte da retentiva, vocês imaginem que vocês colocaram aqui, ó, desenharam a linha de colo aqui. E desenharam a linha de colo na distal também, né? E daí desenharam a linha de colo na vestibular, né? E na palatina também, certo? Daí, ó, toda vez que surge cruzamento de linhas, é ponto, né? Então, ó, eu vou pegar esse ponto da vestibular, da linha de colo, esse ponto da mesial da linha de colo e vou fazer um corte de ponto a ponto, né? Aprofundar ali, não muito, assim, meio arredondadinho, tá? E daí, vou lá onde eu terminei a minha equatorial e vou inclinar o estilete um pouquinho e vou buscar essa linha que eu marquei lá na linha de colo. Olha lá. Cortei. Ficou, então, um plano expulsivo, um plano retentivo. Ó o estilete, ó. Assim, 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 assim. O que surgiu uma linha aqui? Um pedaço da minha linha equatorial, tá? Vou então para a distal, esse ponto distal até o mesmo ponto da vestibular, né? Olho para as duas faces, não ficar olhando para essa assim, senão você não vê onde está essa, ó. Olha para essa e olha para essa e põe o instrumental olhando as duas faces, ó. Viu? Corta meio arredondinho assim, arredondada.
certo? Vem, ó, orientado por essa linha que eu marquei, essa linha que eu marquei, e corto bem devagarzinho para não passar e não quebrar. E observando, ó, que não posso passar dessa linha, e não posso passar dessa linha, e não posso passar da linha que eu marquei como linha equatorial, tá? Ó, e o estilete vem sempre numa posição só. Eu não posso ficar para lá e para cá, para lá e para cá, não. Veio da pontinha da cúspide e desce até chegar na linha equatorial. Parou na linha equatorial, limpa. Lembra da linha de cola que nós marcamos? Ó, linha de cola aqui, tá marcando aqui e tá marcando aqui. Faz um corte arredondado, sem forçar muito. Vou na minha linha equatorial com a mesma posição do meu, ó, vim aqui, cortei até aqui. Só inclino ele e corto para baixo, fazendo a retentiva. Certo? Com a atenção de sempre cortar até a linha de marcação, tá? Tanto da cervical, quanto da proximal, quanto a linha equatorial, quanto a linha de orientação vestibular. Beleza? Daí então agora eu vou para a palatina, ó, desse ponto a esse ponto, vou unir igual, aí, ó, um pouco mais alto aqui, e vou fazer então uma vertente que vai até a linha equatorial. Certo? É claro que a gente às vezes tem que dar uma arredondadinha, que senão ele acaba comendo muito, tá? Esse cuidado temos que ter sempre. Olhando a cervical, do ponto da linha cervical que eu desenhei até a lingual, a palatina, marco e corto a retentiva. Beleza? E vou para a distal a mesma coisa. Esse ponto que está aqui até esse ponto, né? Vou cortar a minha expulsiva, orientado por todas as linhas, a linha passa aqui, a linha passa aqui, parei, certo? Marco a linha de colo e corto aí a retentiva. Beleza? Pronto. Faces livres e proximais estão cortadas geometricamente, tá pronto, tá? Só falta a oclusal, né? E daí, ó, eu já tenho uma inclinação do meu dente, né? As convergências já estão legais, ó. Tá bem legal. Tá tudo na posição correta. Então, na oclusal, nós temos o que na oclusal? Vamos ver o que eu tô vendo na oclusal. Tô vendo aquela vertente que é da inclinação que nós fizemos das arestas, né? Inclinação de aresta, inclinação de aresta. Inclinação de aresta longitudinal, longitudinal. Só que eu quero vertentes nessa área, né? Então, eu sei que na mesial eu tenho uma fosseta. Então, eu venho aqui, ó, acima da linha que eu marquei de maior contorno, mais ou menos 1 milímetro, dependendo do tamanho do dente, vai ser 1 milímetro, meio milímetro. Então, ó, eu vou fazer um ponto em 45 graus, que vai ser a minha fosseta mesial, né? Mas sempre acima da minha linha de maior contorno, porque senão a minha crista marginal vai embora, certo? E daí? Essa linha que eu marquei aqui, até essa linha que eu marquei aqui, eu vou fazer a minha inclinação da minha primeira vertente triturante, tá? Que vai acabar ali na minha fosseta mesial. Tá? Aqui vai sobrar um pedacinho, por enquanto deixa, beleza? Vocês podem pegar um instrumental se quiser, se achar mais fácil fazer isso, ó. Vai até ali. Primeira vertente triturante. Então, ó, nesse momento a gente tem que parar e pensar que estão fazendo a coisa certa, né? Para tomar cuidado para não errar. Ó, que nós temos aqui, vertente lisa mesial. Estou fazendo agora a minha vertente triturante mesial da cúspide vestibular, tá? Olha lá, conseguem ver, né? Vou aumentar aqui para vocês verem mais de perto. Ó. Vertente triturante da cúspide
vestibular, tá? E aqui está a minha vertente lisa. Por aqui em cima, ó, que depois eu vou arredondar isso aqui é o quê? Aresta longitudinal, certo? Por enquanto ela está reta. Depois eu vou fazer umas curvinhas nela para parecer o dente natural. Isso aí é na hora dos detalhes. Daí vamos lá para a fosseta distal. 45 graus, ó. Beleza? 45 graus. Bem acima do meu maior contorno aqui distal, que vai ser nossa futura crista marginal. Olha lá. Chegando próximo da minha crista marginal, porém não muito. Deixa sobrar. Depois, se precisar de abaixar a crista marginal, você abaixa na boa. E daí, vamos então, a partir da ponta, vamos fazer um corte da vertente triturante distal, né, em direção à fosseta distal. Né? Olha lá, o que apareceu? A minha vertente triturante distal. Ó, vertente lisa, vertente triturante. Vertente lisa, vertente triturante. Beleza? Daí agora vamos para a cúspide palatina. Vou fazer a mesma coisa. Da ponta da cúspide certinho, vou em direção à fosseta. Beleza? E daí, a mesma coisa, da ponta da cúspide, vou em direção à fosseta na distal. Tá? Com cuidado para não comer aqui a crista marginal e nem a aresta longitudinal. Aqui é quase que eu comi. Mas aqui eu tenho que abaixar um pouco, então vai dar certo. Certo? E daí, nesse momento, vai sobrar aqui o centro, que daí eu posso cortar um pouquinho aqui para poder inserir a minha aresta transversal. Sem cortar muito, né? Então agora eu vou aprofundar a minha vertente triturante, né? Vou aprofundar a minha vertente triturante na distal, né? De acordo com o desenho do macromodelo. E daí eu vou manter essa parte alta aqui, ó, que é a minha aresta transversal, tá? Aprofundar um pouquinho mais aqui a vertente distal, certo? E aprofundar um pouquinho mais a vertente mesial, né? Cúspide palatina. Então, nesse momento, ó, já começa a surgir aqui, ó, sulco primário, né? Sulco das fossetas, né? Pronto, aqui, ó, basicamente, ó, geometricamente, o dente já está todo esculpido, certo? Ó, não tem quase mais nada para fazer de detalhe geométrico, certo? Convergências corretas, pontas de cúspide na posição certa, né? Então agora é hora de pegar o macromodelo, né? E fazer o esmero, né? Aí você vai pegar aqui um instrumental, aí vamos começar a arredondar, ó. Quebra esse ângulo aqui, daí a gente vai deslocar, né, a linha equatorial para a posição correta, né? Um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, convergir um pouquinho mais as faces que forem necessárias, né? Quebrar todos os ângulos geométricos, né? Forçando um pouquinho de acordo com a anatomia que você vai estar olhando, lendo, entendendo, colocando as características de um primeiro premolar superior, né? Características principais que são, né, segmento distal da aresta longitudinal da cúspide palatina, que é mais longa do que a mesial, né? A face mesial um pouquinho mais plana, né? Um pouquinho de concavidade nessa área de terço médio para cervical, né? Um sulco que interrompe a crista marginal na crista marginal mesial, certo?
Então daí fica fácil, né? Aí só olhando e colocando os detalhes. Beleza? E daí, olha, quando você olha para vestibular, são detalhes que a gente faz assim, ó, que tem que inclinar aqui, ó, a aresta central aqui, né? Ela tem uma pequena curvatura para mesial, e daí depois a ponta da cúspide vem para distal. Tá? Daí, se for necessário abaixar um pouquinho aqui as cristas marginais, tudo de acordo com aquilo que vocês vão estar observando, né? Então, ó, basicamente, ó, tá feião o dente assim, não tá alisado, né? Mas ele tá pronto. Tá? Daí depois é só fazer as raízes. Vou dar uma polida aqui com a escova, só para vocês terem uma ideia e a gente ver o que a gente está observando nisso aqui, né? Olha lá. Certo? Cúspide palatina sem sulco secundário, tá? Deixa eles mais lisos possíveis, assim, pequena depressão no centro ali, sem sulco secundário. Tá? Pode fazer um sulco secundário não muito profundo aqui na cúspide vestibular, né? Aqui nas vertentes da cúspide triturante da cúspide vestibular. Pode fazer alguns sulcos secundários, tá? Não muito evidentes também. Tá? Um sulco primário um pouquinho mais profundo, um pouco mais voltado para a palatina, certo? Daí é o do capricho de cada um, certo? Não é só capricho não, tem que saber o que está fazendo, né? Beleza? Daí corta a raiz e faz ele, daí depois dá um polimento nele e dá uma endireitada nos detalhes que forem necessários, tá? Mãos à obra.